Sim, eu vendi meu PlayStation 5, aquele monstro em potência gráfica, para ficar exclusivamente com o Nintendo Switch 2. Eu imagino que você pode estar pensando, como assim trocar um hardware de última geração por um console portátil? Mas a verdade é que minha rotina mudou, a forma como eu enxergo jogos mudou, e hoje eu vou te explicar os motivos reais que me fizeram dar esse passo e porque essa foi a melhor escolha para minha vida de adulto com várias responsabilidades, mas que ainda quer jogar videogame. Mas para ser justo, eu não fiz essa troca porque eu acho o PS5 um console ruim. Muito pelo contrário. O PlayStation 5 é um monstro em poder gráfico, a potência dele é absurda, os jogos funcionam perfeitamente bem e aquele controle, hein? O DualSense é uma das maiores revoluções tecnológicas recentes. A imersão com os gatilhos adaptáveis e o feedback áptico é espetacular. A primeira vez que eu experimentei Gran Turismo 7 com aquele controle, eu me perguntei o que é que está acontecendo aqui. Só você experimentando para saber do que eu estou falando. Mas então, qual foi o problema? O problema começou para mim quando eu olhei para minha biblioteca de jogos. Eu percebi que eu não estava mais gostando dos novos exclusivos da Sony como eu gostava antigamente. Eu ligava o videogame e só sentia vontade de jogar os exclusivos antigos que eu já tinha zerado várias e várias vezes. Por exemplo, eu tinha amado Homem-Aranha 1, exclusivo do PlayStation na época. Para mim era o melhor jogo de Homem-Aranha que já tinham feito. A história era fantástica, conseguiu me emocionar no final, fora a jogabilidade, então eu estava aguardando muito o Homem-Aranha 2. E quando eles lançaram, eu não consegui engajar com o jogo. Apesar da gameplay estar melhor, apesar dos gráficos estarem bem melhores, a história não conseguiu me pegar, sabe? Achei a história muito fraca. E aí caiu a ficha, parece que todos os jogos da Sony, os exclusivos, eles estão indo na mesma linha. As histórias não são mais tão bem contadas como elas eram antes. Pra mim, ficou tudo muito focado em parecer um filme cinematográfico interativo e menos focado em ser um videogame. O último grande jogo da Sony que eu gostei muito foi o jogo mais simples que eles fizeram, o Astro Bot. E além da questão dos jogos, tem o fator vida real. Eu sou casado, tenho responsabilidades diárias, eu trabalho, a vida adulta chega pra todo mundo. Aquela rotina de sentar no sofá, ligar a TV, ligar o videogame e passar 4, 5 horas jogando direto, isso não existe mais pra mim. O meu tempo ficou escasso. E eu até tentei salvar meu ecossistema PlayStation comprando o PlayStation Portal para tentar jogar deitado ou em outros cômodos, mas honestamente, eu não me adaptei. A experiência tinha um delay perceptível nos controles e a qualidade da imagem deixava a desejar na minha rede. Não funcionou. Eu precisava de uma versatilidade real, algo que me ajudasse a continuar com meu hobby de infância, mas adaptado à minha realidade atual. Então, por causa desses fatores e por causa do último grande jogo da PlayStation que eu tinha gostado, que foi o Astro Bot, eu pensei, a Nintendo consegue me entregar o que eu estou querendo. E foi aí que eu tomei a decisão e o Switch 2 entrou na minha vida. Eu fiquei com medo de me arrepender, não vou mentir pra vocês. E pessoal, que aparelho fantástico. Para minha realidade, ele entrega 2 videogames pelo preço de um. Se eu tô em casa no fim de semana com um pouquinho mais de tempo livre, eu simplesmente coloco ele na dock e jogo na TV da sala com total conforto, aproveitando a minha TV. Mas para mim a verdadeira vantagem está na portabilidade. Por exemplo, no meu trabalho eu tenho uma hora de almoço. Eu consigo pegar o Switch 2 e jogar ali por 20 ou 30 minutos de uma maneira super rápida. E quando dá o horário de voltar, eu aperto apenas o botão de desligar a tela. Aí o console entra no modo de descanso, não consome praticamente nada de bateria durante esse intervalo e eu posso voltar daqui a 4, 5 ou 6 horas depois, até 2 dias depois, e o jogo está exatamente no mesmo milissegundo onde eu parei. Sem tela de load, sem boot inicial, é instantâneo. E isso me fez voltar a jogar videogame, a zerar muito mais jogos do que eu jamais tinha zerado no meu PlayStation 5. Porque quando eu tinha um PlayStation 5, jogar significava parar o que eu estava fazendo, sentar no sofá, pegar o controle, ligar o videogame e abrir o jogo. No Nintendo Switch não, eu aperto um botão e começo a jogar onde quer que eu esteja.
Mas um outro ponto importantíssimo que me fez mudar para o Nintendo Switch foram os exclusivos da Nintendo. Os exclusivos me agradam muito mais do que os da PlayStation. Como eu disse antes, eu sinto que a Sony ela foca em filmes interativos, a Nintendo foca em jogabilidade. São jogos viciantes, desafiadores e que respeitam a inteligência do jogador. Pega o exemplo do Zelda Breath of the Wild ou então a sequência Tears of the Kingdom. São jogos que arrancam facilmente mais de 100 horas da tua vida, mas eles não te pegam pela mão. O jogo não fica falando o tempo todo para onde você tem que ir, nem com uma setinha brilhante na tela dizendo exatamente onde eu deveria estar ou o que eu deveria estar fazendo a cada segundo. Você tem liberdade absoluta para descobrir o mundo. Isso é a essência do videogame para mim. É por isso que eu amo o Switch 2 e jogo nele todo dia. A troca que eu fiz valeu muito a pena. Se você está pensando em fazer a mesma coisa que eu fiz, deixa só eu fazer um contraponto importante para você não sair vendendo seu console sem pensar. Se você é aquele perfil de jogador que é entusiasta de gráficos de potência máxima, o Nintendo Switch 2 pode não ser para você, porque ele vai te frustrar em alguns cenários. Você precisa lembrar que o Nintendo Switch 2 é um videogame portátil, ele é praticamente um tablet. Compara o tamanho do Nintendo Switch 2 com o tamanho do PS5. Então isso significa que se você pegar um jogo pesado de terceiros como Final Fantasy VII Rebirth, a diferença da performance vai ser muito alta. No PS5 você tem 60 FPS, você tem um modo performance. O Switch 2 não vai rodar títulos assim nessa faixa de quadros. Agora, claro, se você já joga no modo fidelidade lá no PS5 a 30 FPS e passar a jogar esse jogo, por exemplo, no Switch 2, você não vai sentir visualmente nenhum impacto. Tudo vai depender da taxa de quadros que você joga, se você é muito exigente com performance. No fim das contas, a melhor plataforma é aquela que se adapta à sua vida e te faz jogar de verdade. Para mim, o PS5 tinha virado apenas um objeto de decoração caro, enquanto o Switch 2 resgatou meu prazer diário de jogar videogame, que eu tenho desde a infância. Mas e você? Prefere o poder bruto e os gráficos de cinema do PS5 ou a versatilidade e a jogabilidade pura da Nintendo? Deixa sua opinião aqui nos comentários, bora trocar uma ideia? Se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike. Eu tô aqui para aprender mesmo com vocês, viu? Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.